Gilson Pérez, repórter, começa agora. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, querida amiga. Gilson Pérez, repórter, ao vivo no estúdio da Jovem TV. Olha, hoje eu estou muito satisfeito. Estou muito satisfeito que estou recebendo um amigo querido, o qual eu tenho um gostar muito grande, um respeito muito grande. Tenho uma tristeza muito grande com ele, porque eu não consegui vê-lo deputado federal. Votei nele, minha família toda votou nele, pelo carinho que tem com ele, pelo que conhecemos dele e porque eu escolho meus candidatos com muita responsabilidade. Eu não voto para ganhar voto, eu voto para eleger uma pessoa de bem que possa me representar. Eu disse a ele da outra vez, eu não perdi meu voto, quem não votou em você é porque não teve a responsabilidade de votar em gente séria. Mas já estou me comprometendo esse ano. No ano que vem, 2018. Boa tarde, Carlos Vitor. Boa tarde, Gilson. Um prazer. Boa tarde a todos. É um prazer aqui estar com você, com os amigos aqui na Jovem TV. Desde que entramos aqui, só estamos abraçando os amigos, revendo os amigos. Eu fico até agradecido a você pelo carinho. Você é um dos poucos que mantém o seu critério, mantém a sua postura, independente de que partido político ou de que posição está. Eu fico muito feliz por isso, é por isso também que eu me sinto muito bem aqui no teu programa. Agradecer a você e a tua família pelo apoio que eu tive em 2010. Como você disse, nós trabalhamos muito, graças a Deus conseguimos uma votação bastante expressiva. E eu continuo na minha postura de que a nossa região, a região dos lagos, precisa ser valorizada, precisa ter uma identidade. Então, ô Gilson, a bandeira que eu defendo é que nós precisamos dizer para o Estado, para a nação, de que nós temos sim condições de escolher o melhor para nós, escolher o melhor caminho, porque nós é que sabemos as nossas dificuldades. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, para falar do que você quiser, para conversar do que você quiser. Sempre foi assim. Sempre foi assim, verdade. E assim será. Carlos Vitor, como é que você está vendo o momento político no país? Não quero falar ainda de Cabo Frio, quero falar no país. Primeiro, de muita tristeza, né? Porque não estou nem me referindo à questão PT, PMDB, Dilma ou Temer, porque eu acho que o país está colhendo, né, o fruto daquilo tudo que foi plantado. Nós sofremos muito, a população brasileira sofreu, principalmente as pessoas que mais têm dificuldade na conquista da sua sobrevivência, os mais pobres, sofreram muito com a inflação. Porque eu acho que o mal maior que pode acontecer é o teu trabalho não valer nada. Você trabalha, na hora de receber, você vai receber, 2 minutos depois não está valendo mais nada. E era assim, você lembra perfeitamente de que as maquininhas rodavam nos supermercados assim, a toda hora, de manhã um preço, de tarde outro. De hora em hora eles mudavam. Mudava. Só marcando o preço. Só para dar um exemplo, olha a Venezuela, né? Como está agora. E com muito sacrifício, o povo brasileiro conseguiu fazer uma estabilidade econômica muito importante. Eu posso dar até o exemplo de que um flanelinha, depois da estabilidade econômica, em que a inflação, que era de 200, foi para 4, 5, ele ficava 2 horas, 3 horas no máximo, tomando conta dos carros ou lavando um carro aqui ali. Ele pegava, como exemplo, R$10, ele conseguia ir no supermercado, comprava um macarrão, um leite, um ovo.
Não pegava manjar dos deuses, não. Uhum. Mas pegava o básico O para básico, ele. é. Se ele pudesse economizar R$ 2, no dia seguinte ele já estava mais folgado. Só para dar um exemplo. Então, foi com muito sacrifício que a estabilidade econômica do Brasil foi conquistada. Depois que nós conquistamos a nossa estabilidade, o país passou por um momento de o que fazer com o destino do país, para onde direcionar a nossa riqueza. E aí eu concordo plenamente com o viés social. Nós temos que pedir ao empresário, ajudar ao empresário que produza emprego, que o custo do Brasil seja bem menor, mas nós temos que proteger e dar a quem precisa as condições básicas que a nação é responsável, que é a saúde, que é a educação, que é o transporte, que é a educação, né? E isso a gente conquistou aí num período muito grande. Só que, mais precisamente, ao entrar o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, as coisas começaram a sair dos trilhos. Além de sair dos trilhos, nós passamos a ver que muita coisa estava não só fora dos trilhos, estavam nos esgotos e no subterrâneo de tudo que nós não víamos, que era a questão dos desvios, das propinas, das coisas todas que extrapolaram. Você vê hoje aí, você fica de queixo caído e fica até imaginando como valores estratosféricos. Eu não estou falando de R$100 mil, R$10 mil, eu estou falando de bilhão. Nem 10 bilhões, né? Que é quanto vai pagar a JBF, né? A JBF. Então, Gilson, nós estabilizamos a economia, nós crescemos com a democracia e a democracia permitiu que, através do judiciário, se começasse um movimento que a sociedade já tinha iniciado com a lei da ficha limpa, com várias manifestações populares, no sentido de que a gente tivesse zero de tolerância com qualquer tipo de incompetência, de corrupção ou de má versão do dinheiro público. O Lava Jato, né, ou o movimento jurídico que o juiz Moro capitaneia no Brasil, ele está sendo um marco muito sério. Um divisor, né? Um marco muito sério e que nós temos que dar total apoio. Porque eu acho perfeitamente que o legislativo, o executivo, o próprio judiciário, precisam todos eles entenderem um momento de que não é cabível permanecer com tudo isso que nós vimos de 6 anos para cá. Eu acho até que é um pouco, vamos dizer assim, apelo dizer 6 anos para cá. Porque eu acho que desde Cabral, não é o Cabral governador, estou falando do Cabral, Pedro Álvares Cabral, quando ele chegou com o espelhinho para corromper o índio, já existe um tipo de... Mas eu acho que se acentuou muito o Carlos Vitor. Eu não diria da Dilma, não, eu diria do Lula. Porque, olha só, você fala em déficit da Previdência Social. Você falou no social, que, aliás, você, sua família, o Marquinhos Mendes, seu irmão principalmente, fez um governo, 8 anos, voltado essencialmente para o social. Nós tivemos aqui transformações no social na nossa cidade que nunca houve. Quando ele manda o dinheiro nosso para a Venezuela, para a Bolívia, para esse negócio todo, ele começou ali tudo isso que está acontecendo hoje. É o que eu estou falando para você. Eu não estou querendo aqui, vamos dizer, fazer o julgamento. Fazendo uma análise, sim, eu concordo com você. Ele trouxe benefícios enormes. Por quê? Porque a grande qualidade para mim do ex-presidente Lula foi ele manter o viés econômico, ele manter a equipe econômica, ele manter, vamos dizer, o caminho
né, os fundamentos básicos da economia que colocava o país em produção, colocava o país em inflação baixa, tudo mais. Tanto é que sobrou tanto dinheiro, aí eu concordo com você, eu não precisava mandar através do BNDES para toda a América Latina com um intuito ideológico, porque nem comercial Não é comercial. é ideológico, uma enormidade de investimentos que no nosso Brasil nós estávamos precisando. Quanto saneamento nós tínhamos que fazer? Quantos portos nós tínhamos que, vamos dizer, torná-los mais ágeis? Nós tínhamos ainda muita coisa aqui para fazer. Então, realmente, você tem razão, foi um viés ideológico que não é possível que se repita no país. O país não pode pensar numa hegemonia da América Latina ou tornar a América Latina ideologicamente, vamos dizer assim, bolivariana, né? Sem pensar que o povo brasileiro não quer esse caminho. Exatamente. O povo brasileiro não está nem interessado muito no que acontece lá. Nós temos que olhar o que nós ainda estamos precisando. Então, acho que aí foi o grande erro do presidente Lula, mas a presidente Dilma, as coisas estão aparecendo e a gente está vendo que houve não uma participação direta, né, mas principalmente uma conivência com um sistema que estava tão patente, tão claro, que a Lava Jato veio tirar a cortina e botar no palco toda a podridão que já estava. Agora, Carlos Brito, aí me vem uma outra pergunta. Onde você acha que foi o maior prejuízo? Na Petrobras, que nós estamos vendo Lava Jato, ou numa caixa que ninguém quer abrir do BNDES? Eu acho que o BNDES, ele é tão forte, acho que é mais ainda do que a Lava Jato. Mais do que a Petrobras, que você está falando. Petrobras, né? Mas a Petrobras, ela era um orgulho, era uma das maiores empresas do mundo, era um orgulho nacional, né? Desde Getúlio, que o petróleo é nosso. Mas a Petrobras eu acho que é pior porque ela atinge diretamente aqui o cidadão brasileiro. Quando você destrói a Petrobras, você está acabando com o emprego direto. Você está acabando com o desenvolvimento de algumas regiões petrolíferas, como no caso a nossa. O BNDES, você pode ter tido um freio em alguns desenvolvimentos. Mas aqui não, a Petrobras foi, né, a lástima. Foi no coração da nossa região, no coração de umas grandes empresas do país, o que fizeram com a Petrobras. Então, eu acho que a Lava Jato, voltando à Lava Jato, o que me preocupa não é não é o que está acontecendo com a Lava Jato agora, porque eu acho que ela não tem retorno. Será? Não tem retorno. O novo ministro da Justiça? Não tem. A população. Da Polícia Federal? A população não aceita mais essa é a minha esperança. Retroagir nessa questão de irmos fundos no diagnóstico e ver detalhadamente quem foi o causador de todo esse processo. Eu acho que o Sérgio Moro, ele tem o gabarito moral, ele tem o gabarito jurídico e ele tem o respaldo da população para seguir em frente ao processo. Posso conversar com você, podemos discutir, e eu também não sou a pessoa adequada para discutir questões legais, jurídicas, que, por exemplo, instâncias, condenações em primeira, terceira, quarta, essas coisas são viés jurídicos que promotor público tem condições de condenar, ou a Procuradoria da República. Isso é um assunto que nós temos aqui no Brasil, nas universidades, na própria OAB, elementos que podem nos assessorar com relação a como não errarmos ou não cometermos injustiça. Porque o grande problema é a justiça não promover injustiça. A justiça precisa promover a justiça, principalmente para quem precisa.
Então, eu hoje acho que a Lava Jato ela já está no caminho certo. A população mesmo, que o Congresso, que a gente vê a todo momento, tomar algumas atitudes olhando para o seu umbigo. Porque eu digo sempre para você, Gilson, a gente tem que aproveitar o momento e aproveitar e passar limpo muita coisa. E mais do que a questão da corrupção, nós temos que passar limpo a questão partidária, política. O sistema político nacional, ele precisa urgentemente de que os deputados que vão ser eleitos daqui a 2 anos sejam compromissados com o país, não com suas carreiras políticas. Porque, veja só, há sempre votações casuísticas, há sempre votações em defesa de um sistema dos próprios. Vamos dar um exemplo. Primeira atitude simples, básica, que acabaria com qualquer carrossel político e politiqueiro, é se você colocasse todas as eleições numa data só. Por quê? O deputado quer ser candidato a governador, tem que renunciar ao cargo. Ele vai saber que vai ficar 4 anos sem mandato. Sem mandato. Hoje é fácil. Ele candidato, não se elege e volta para lá. Volta para lá. O senador volta para lá. Aí eu pergunto, qual o interesse real dele em fazer da política, Gilson, um instrumento de aproveitar a sua inteligência, aproveitar a sua capacidade em benefício da população? Nenhum. Vira um carreirismo político que acaba o país sofrendo. Você me pergunta, você acha que não tem que os deputados continuarem? Sim, claro. Tem muitos deputados lá, eu posso citar aqui um exemplo, se você me permite. Claro. Eu sempre votei no Miro Teixeira, como deputado federal. Bastante tempo eu venho votando no Miro Teixeira. Até que votei no Marquinho, mas sempre tinha uma conduta de fiscalizar o que ele defendia, o que ele fazia. Então, nós temos um Cristóvão, nós temos um Miro, nós temos, vamos dizer, dos 534 deputados... 20, talvez. Você sempre brigou comigo, eu acho que chega uns 10%. São algumas pessoas que têm experiência legislativa, que é importante que estejam lá. Mas a maioria, ela mostra a tua cara, como, por exemplo, na votação do impeachment da Dilma. Foi uma pantomima. Muito feio aquilo. Foi descortinar, desnudar o que é realmente o sistema político nacional. Então, além da Lava Jato, eu acho que a próxima legislatura de deputados tem que tocar fundo nessa questão da modificação do sistema político. Porque se não fizer isso, pode ser que todo o trabalho da Lava Jato vá pelo buraco. A fidelidade partidária. A fidelidade partidária é uma coisa fundamental. O número de partidos diminuir é fundamental. É um absurdo esse tipo de coisa, né? Você sabe muito bem. Não podemos imaginar de lista fechada para defender aqueles que estão precisando foro privilegiado. Você está entendendo? Agora você fala, imagina que um deputado eleito vai chegar lá e vai ter condições de enfrentar todo esse sistema. Porque a gente pode falar, chegar lá, a coisa é muito difícil. Eu posso dizer até para você com toda a sinceridade, Gilson, eu acho que quem tem compromisso com a nação, com sua região, com a sua gente,
ele pode não conseguir fazer sozinho a mudança. Mas se ele usar o tempo que ele tem para botar a boca no trombone, eu tenho certeza Que alguém o acompanha. alguém vai acompanhar. De 1, passa para 2, para 3. Basta ser coerente aquilo que você defende. Quando você chega para defender coisas que é benefício seu, como é que você vai ser acreditado pelos outros? Isso que você fala, ô Carlos Vitor, aconteceu exatamente na votação do royalties de petróleo. Que eu me queixava, aliás, anos e anos antes eu falei que o presidente da federação ia acabar com isso, ninguém acreditou em mim. Falei com a Alaí, falei com o Mirim, olha o cara lá, aquele gaúcho, está tentando acabar com o royalties. Ah, não vai acabar nunca, não vai acabar nunca. Eu acho que os deputados da nossa região e do Espírito Santo erraram muito feio em não ir em cima dos outros royalties. Por exemplo, vai acabar com o royalties de petróleo. Perfeitamente. Minas, olha aqui. Carajás, vamos lá. Furnas, vamos lá. Vamos dividir os royalties todos. Teriam os outros... Acabariam recebendo esse apoio. A estratégia que você coloca era uma estratégia de luta para a defesa do royalties. Não, eu vou tirar o teu royalties. Não, mas eu vou pegar o teu também. Aí, não, pera aí. Então vamos defender o Rio. Não mesmo isso. Eu também acho o próprio São Paulo não foi a favor, perdendo o Santos. Não tem dúvida. Não tem dúvida de que a estratégia usada pelos deputados foi uma estratégia mais de interesses, dos seus interesses, exatamente, do que propriamente o interesse do Estado, senão ia brigar do Estado. De uma maneira diferente. Eu concordo plenamente com você. Mas, Gilson, eu acho que a reforma política é fundamental. A questão do voto distrital, eu acho que é fundamental para a gente poder ter uma identidade do Brasil, em que o poder econômico não vai ter influência. Quando você escolhe as regiões de um Estado, estabelece as regiões do Estado... Acha que o poder econômico não ia influir no voto distrital também? Olha, Gilson... dizer para você que o poder econômico não interfere em qualquer eleição no Brasil é mentira. Ainda persiste, e de uma maneira até sórdida, o poder econômico interferindo na escolha das pessoas. Mas eu acredito que com você caminhando culturalmente, a educação do Brasil melhorando, as pessoas sentindo, por exemplo, suponha que nós tivéssemos o voto distrital. Eu sempre comparo o voto distrital a você fazer uma compra pela internet. Quando você compra pela internet, você não vê o produto. Você não sabe nem direito a qualidade do produto, você não tocou na mão, você não sabe nem a origem, a referência do produto. Porque você está comprando pela telinha. Né? E a telinha engana muito. E como engana. Né? Então, o deputado que vem lá, a gente não sabe de onde, chega aqui pela televisão, chega aqui com grana e tudo mais, e essa pessoa escolhe esse candidato, ele está comprando o produto na internet. Se ele escolhe um candidato daqui, onde é que ele trabalha? Ele trabalha na rua 4, casa 15. Onde é que ele vive? Ele vive na rua 10, casa 18. Nós tivemos um vereador eleito em Cabo Frio nessa legislatura, nessas condições. Eu posso ir lá e saber quem é. E mesmo porque ele pode até depois dar as caras contra nós. Mas ele vai estar ali, a família dele vai estar ali. E mais, você vai saber como é que ele fez para ter o patrimônio que tem, como é que é a vida dele do ponto de vista profissional. Ele como professor, como foi? Ele como médico, como foi? Ele como pai, como é que é? Então, você vê perfeito, você tem possibilidade de ver isso. Porque a gente pode enganar as pessoas de várias maneiras. E cobrar depois, né? Mas é impossível enganar a vida toda. Então, é mais fácil você, com voto distrital, ter certeza em quem você está escolhendo. Mas a minha dúvida, Carlos Vitor, é como é que você iria distribuir esse voto distrital? Por exemplo, a capital
aceitaria que se nomeasse um deputado daqui? Ô Gilson, nós temos 47, 45 ou 47, eu não sei, parece que está havendo uma... No Estado. No Estado do Rio de Janeiro, Uhum. né? Está havendo uma mudança agora lá, alguma distribuição lá em Brasília. Mas nós tínhamos que pegar esses 43 e fazermos proporcionalmente. Aí você poderia botar vários ingredientes. População, necessidade de levantar o IDH, a questão da quantidade de possibilidade da região produzir riqueza para a região e para o Estado. Só para dar um exemplo, nós temos aqui a região petrolífera. Essa região petrolífera é uma região importante. Ela tem um impacto econômico muito grande nas cidades e no Estado. No Estado. Uhum. Então, aqui nós teríamos 2 a mais. A região agrícola. Qual é a região agrícola que nós temos no nosso Estado? Qual o peso do produto agrícola no desenvolvimento do nosso Estado? Tanto. Vamos distribuir dessa forma. São estudos que você tem que fazer, e eu sempre digo, Gilson, o ato político é um ato importantíssimo, porque é através da política que você vai ter oportunidade de ter benefícios. Não tem outro jeito. Uhum. A democracia é feita através do voto e da conquista do poder. Nós elegemos o presidente, nós elegemos o prefeito, vereador, deputados, senadores. E eles é que farão os benefícios para nós ou nos trarão problemas. Está nas nossas mãos dar uma direção para que esse país vá num caminho melhor, através do voto. Então eu digo para você, se porventura, a gente conseguir para a nossa região a oportunidade de termos representantes, nós teremos muitos benefícios imediatos. Uhum. Exemplo para você. Cada deputado, vamos dizer aí, tem 20 milhões de dotação orçamentária para você distribuir, né? E a distribuição dessa verba, ela tem que ser direcionada, do meu ponto de vista, em benefício da população e do desenvolvimento. Vamos lá, São Pedro Aldeia. Se você pensar São Pedro Aldeia, eles não têm um hospital básico, simples, para fazer as cirurgias simples. Não estou falando nem as cirurgias de grande complexidade. Uhum. Não tem. O orçamento de São Pedro permite, com todo o sacrifício, construir? Não. Mas uma dotação orçamentária, um bom político, um bom deputado, ele vai poder perfeitamente, através do Ministério da Saúde, através da sua verba pessoal, eu tenho 20, não, esse ano eu vou destinar 10 milhões para construir um hospital básico em São Pedro da Aldeia. Olha como a função do deputado atuou lá diretamente. Vou dar um exemplo da possibilidade de um deputado da região trazer desenvolvimento. Vamos pensar no desenvolvimento do Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, Gilson, é turismo e pesca. A pesca mais artesanal do que industrial. A pesca artesanal no Arraial. O porto, se a Petrobras tomar retomar o crescimento, o Porto Arraial do Cabo ele tem uma peculiaridade que é ruim. Ele é dentro do centro da cidade. Teria que fazer então, o escoamento é um problema muito sério. Mas voltando a uma possibilidade de desenvolvimento no Arraial do Cabo. Você vai hoje no Arraial do Cabo, você vê diariamente caravanas e mais caravanas para fazer passeios náuticos
naquela maravilha que é o litoral do Arraial do Cabo. São mais de, não posso nem te garantir, são mais de 200, 300 embarcações, famílias vivendo daquilo ali, que aliás o prefeito está querendo acabar, né? Botar pedágio para entrar no Arraial do Cabo. Então, o que eu sugiro, o deputado poderia muito bem entregar para o Arraial do Cabo 5 milhões especificamente a quê? Vamos fazer um planejamento estratégico para a proteção do meio ambiente e para ajudar o turismo náutico do Arraial do Cabo? Transformar o turismo náutico do Arraial do Cabo uma excelência maravilhosa, com proteção ao proprietário, com proteção aos empregos, com proteção ao meio ambiente e, mais do que isso, ajudando a Cabo Frio, ajudando a Búzios, porque nós temos que pensar a nossa região interligada. Porque tem muito turista que vem a Cabo Frio e vai lá no Arraial, tem muito turista de Búzios que vai a Cabo Frio. Então, se nós entendermos que é possível trabalhar com seriedade e com metas e pontualmente, nós vamos trazer desenvolvimento, como estou dando exemplo do turismo náutico do Arraial do Cabo, como desenvolvimento na questão social e da saúde, como eu estou dando exemplo de São Pedro Aldeia, como vou dar o exemplo da possibilidade de aumentarmos ou concretizarmos o centro de convenções na cidade de Cabo Frio. Então, o deputado hoje, ele tem condições, se fosse o voto distrital ou se a região tivesse realmente um deputado competente, a gente desenvolver muita coisa. Marquinho mesmo, como foi deputado, ele conseguiu, nós agora estamos tendo benefícios de dotações que ele fez no ano passado, no primeiro mandato e no segundo mandato, na área de esporte, na área de saúde, para Búzios e para Cabo Frio. Só 2 anos que ele ficou. O que eu digo é que não adianta você ter um deputado de fora que chega para você, vou mandar uma ambulânciazinha para você. Olha, eu vou te ajudar a fazer um evento de queima de fogo no Réveillon. Eu vou fazer aqui uma crechezinha para você. Nós temos que ter metas e ter prestígio para que o nosso deputado chegue, se sobressaia, com conhecimento de causa daquilo que ele vai fazer pela nossa região. Assim eu penso. Outro exemplo, dá certo demais no norte do Paraná, no Rio Grande do Sul, a questão dos consórcios de todas as áreas, Wilson. Desde a área social saúde, até a área de saúde. A saúde é o que mais precisamos, né? Hoje, nós temos que ficar na fila para esperar algumas cirurgias ortopédicas em Paraíba do Sul, no INTO, no Rio de Janeiro, e de jovens que precisam fazer uma cirurgia de ligamento ou de menisco por vias artroscópicas, que são coisas banais. Aí eu te digo, se tem um deputado de moral aqui na nossa região que tenha a credencial e a moral e o caráter para chegar em todas as prefeituras e olhar o prefeito na frente e dizer: prefeito, eu não estou aqui competindo com o senhor. Eu não quero vir a ser prefeito da sua cidade. Eu quero trazer o benefício para a tua cidade. Vamos trabalhar juntos, fazer um grande consórcio de traumatologia, de cirurgia geral. Nós já temos em Cabo Frio um grande polo de oncologia no Hospital Santa Isabel. Mas o Santa Isabel vinha operando muito pelo SUS, não foi, Carlos? O Hospital Santa Isabel, ele é um patrimônio da nossa região. Eu digo sempre que a minha vida, eu agradeço ao Hospital Santa Isabel, mas agradeço ao Hospital Santa Isabel de 8 anos para trás. De 8 anos para cá, a coisa andou meio
por vias inversas. Mas isso são coisas que eu não coloco, porque são coisas até pessoais e eu não quero discutir questões pessoais. Mas eu acho que o Hospital Santa Isabel merece todo o apoio. O Hospital Santa Isabel, a oncologia, a radioterapia, não importa se esteja em mãos do Hospital Santa Isabel ou do poder público, o que importa é que seja eficiente para a população e que ande corretamente com todas as demonstrações de recebimento e de atendimento, da qualidade do atendimento. Mas ele parece que fez muita cirurgia pelo SUS no ano passado, né? Fez, o Hospital Santa Isabel. A questão da oncologia é que o governo federal descentraliza e paga, por exemplo, por procedimentos, né, uma taxa, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, R$200. E realmente o hospital não tem fôlego para poder arcar com, custo, tudo, né? Não é culpa deles. Aí eu acho sim que colocando com muita transparência tudo que foi encaminhado, todas as necessidades, um deputado tem que vir ajudar sim a questão da oncologia. Então, Gilson, eu vejo hoje a cidade precisando de que a sua gente, eu vejo a região precisando que a sua gente entenda de que nós precisamos trocar o nosso Congresso, nós precisamos renovar o nosso Congresso, nós precisamos arejar o pensamento, as condutas. Está aí o Lava Jato dando o exemplo, está aí dando o alerta. Os deputados, por exemplo, ontem nós vimos as votações correndo para tentar defender algumas questões de corporativismo deles. Só pensa então, nisso, né? Está na hora de que, pronto, quem não deve, não teme. É verdade, é verdade. Quem não deve, não teme. Ô, Carlos Vitor, deixa eu falar um pouquinho de Cabo Frio, né? Nós não falamos de Cabo Frio ainda, né? Estamos só correndo o Brasil. E a região. E a região. Quero correr agora Cabo Frio, quero correr o governo do Estado. Eu fiquei muito insatisfeito quando o Marquinho nomeou o secretário de Turismo. Não estou falando da competência da secretária, que nem a conheço, então não posso emitir nenhum conceito sobre ela. Se eu falar que ela é boa, estou mentindo. Se eu falar que ela é ruim, estou mentindo também. Então não conheço, não posso emitir nada. Mas eu esperava que você fosse o secretário de Turismo pelo trabalho que você já tinha feito lá atrás. Porque só pelo corporativismo que não quis? Como é que foi isso? Não, primeiro é bom explicar que, Marquinho, eu não posso assumir nenhum cargo por causa do nepotismo. Não, embora em algumas cidades possa, e eu acho que devia ser por competência. Porque, veja só, ainda está muito obscura essa questão de que no primeiro escalão você possa ou não. Alguns juristas acham que não, outros acham que sim. Se o Ministério Público questiona ou argue, o prefeito pode cair em problemas judiciais. Então, o Marquinho achou por bem, já que o Ministério Público de Cabo Frio sugeriu que não se colocasse nenhum parente em nível, primeiro escalão, Marquinhos achou por bem não colocar nenhum no primeiro escalão. Mas depois nomeou a mulher. Aí, ô Gilson, também existe uma interpretação jurídica que, por exemplo, talvez eu não pudesse ser secretário de obras, porque eu não tenho nem qualificação. Exatamente. Por não ser engenheiro. Mas pelo menos secretário de saúde... Podia ser. Eu poderia ser. E de turismo também, porque você já foi durante 4 ou 5 anos? 8 anos. 8 anos. 8 anos secretário de turismo. Então, Gilson, quando você mostra que você tem qualificação, quando você mostra que você tem experiência e pode ser útil à sua população,
no primeiro escalão, alguns acham que sim, outros que não. Mas Marquinhos achou melhor não ficar sofrendo qualquer tipo de ameaça jurídica. E a gente pode ajudar de várias maneiras. Mas depois ele nomeou a esposa. É meu irmão, eu estou sempre com ele. Você acha que eu não vou... Claro, com certeza. Mas... Além de ser meu irmão, que eu quero bem, eu sempre defendi Marquinhos desde... ele entrou, aliás, ele só entrou na política porque eu abdiquei de ser candidato. Né? A vida de Marquinhos, e eu faço isso, fico feliz da vida, porque a diferença de idade é quase 10 anos. Então, quando eu estava na faculdade, 19, Marquinhos estava com 9. Né? Então, a gente passa a ser quase que um pai. Né? Um pai-irmão. Queira ou não queira, protege. Pai-irmão, né? Protege. E desde o início, eu sempre... meu irmão, vamos aqui para ortopedia, que você fica do meu lado, vamos aqui para esse caminho que é bom para você. Como toda a família faz, toda a família se protege, e a minha não é diferente, não é verdade? E ainda mais sendo meu irmão. Então, Gilson, eu vejo que Marquinhos precisou não correr nenhum tipo de processo de judicialização por causa da... Você lembra perfeitamente o segundo mandato de Marquinhos? Inclusive, o Marquinhos hoje, ontem, foi citado como exemplo. Ontem, Marquinhos não foi julgado. Foi citado como exemplo na questão do foro privilegiado, né? Em virtude de um dos processos colocados na eleição dele do segundo mandato e também de todos os processos que o adversário colocou em cima de Marquinhos, somaram mais de 200, com o objetivo único de tumultuar a cidade e não deixar Marquinhos fazer um bom governo. Porque sabia perfeitamente que não tinha como ganhar a eleição de Marquinhos. Então, o objetivo era, através da judicialização, conquistar o poder, que não conseguiu. Então, ontem, Marquinhos foi citado sem ter não tem significado nenhum para ele aquilo lá. Então, face a essas questões todas, ele disse, não, para que eu vou ficar, Gilson? Né? Criando problema. Carlos Vitor é meu irmão, está do meu lado, Juninho é meu irmão, está do meu lado, e eles não precisam, graças a Deus, do soldo de secretário, têm as suas vidas independentes, né? Então, eles vão me ajudar e nós vamos tocar a prefeitura. E nós estamos aí, dando assim, a nossa experiência, quando ele quer, ele ouve, ele chama, para saber qual é o melhor caminho, e nós estamos aí ajudando a tirar a cidade do caos. Então, Marquinhos simplesmente não colocou Carlos Vitor por esse motivo. Com relação à Fabíola, da Secretaria de Turismo, primeiro, Gilson, eu acho que a política ela tem que ser através da meritocracia. Se você tem condições, se você tem gabarito moral, se você tem qualificações, primeiro ponto. É verdade. Segundo ponto, você caminhou politicamente comigo, eu vou pedir a sua solicitação para me ajudar a administrar o município. Se eu não conseguir, eu vou pegar outro cidadão da cidade. E a Fabíola, ela vem há muito tempo, politicamente, ela vem ao lado de Marquinhos, além de ser uma pessoa extremamente dedicada, é uma pessoa de um dinamismo, é uma pessoa de uma garra que parece uma leoa para trabalhar. Tem defeitos como eu tenho, como você tem, que ninguém é infalível. Mas o que eu tenho de qualidade dela é que ela é
obstinada, porém não é burra. Com capacidade de ceder, de ouvir, de entender. Eu acredito que ela vai ser bastante útil para nós. Tenho conversado bastante com ela, tenho passado para ela a minha experiência, como tenho passado a minha experiência para todos, mas eu acredito que a Fabíola, do ponto de vista político e do ponto de vista de agregar o trade turismo, de fazer um trabalho de base, de juntar a nossa sociedade, eu acho que ela vai ter condições de fazer isso. Com relação, você me perguntou 2 vezes, eu não respondi, e eu sei que você me perguntou enfaticamente o porquê que botou a minha cunhada Camila. Que, aliás, também acho de uma competência extraordinária. Veja só, a Camila, Marquinho, ele simplesmente, comigo que tem uma experiência política muito grande e tudo mais, eu sei, Marquinho, eu tenho outros projetos, mas a Camila tem dentro dela um lado maravilhoso que é de estar próximo, de ajudar, de tentar. E ela também, ela foi muito guerreira ao lado dele, porque deve ser difícil ser esposa de político. Chegar em casa de madrugada, ouvir fofoca e uma opção de coisa, né? quanta coisa. E ela, como guerreira, ali ao lado dele, dando força, com a família dela. E ela assim, eu quero ajudar, não é possível, vamos tentar, vamos esperar para ver se eles, né, não entendem de que eu posso, que eu tenho condições, eu sou advogada, eu tenho qualificação. Aí Marquinhos, tá, então vamos. Se a gente sentir de que havendo um questionamento, nós não vamos desrespeitar a justiça. Aí ele foi, a colocou e, assim como ela hoje ajuda de uma maneira indireta. Eu sei né? que ela ajuda muito. Eu tive ela aqui num programa com o pessoal da assistência social. Eu tenho uma admiração muito grande no governo do Marquinhos pelo que ele faz no social. Então, eu acho que isso é o princípio de tudo. E eu fiquei impressionado tanto que eu lancei ela candidata a deputada estadual aqui no programa. Candidata a deputada estadual. Agora, eu acho que eu me incomoda isso, sabe? Por exemplo, ela não pôde porque é esposa do Marquinhos. Ao que eu saiba, a primeira dama do país sempre foi a assistente social do país. Pelo menos desde Sarney, desde Juscelina que vem isso, né? A Sara mas Kubitschek essa lei é isso. recente. Pois é, né? mas eu acho que há leis que são burras, né? São burras. Por exemplo, o Cláudio Moreira. O Cláudio Moreira está no mesmo caso que eu. No governo do Marquinhos, ele foi secretário do que ele, quase que da mesma pasta que ele está hoje. Aí não pode porque o filho foi eleito vereador. Isso aí é um nepotismo cruzado. Mas que cruzado é esse, rapaz? Que coisa. É o que eu estou dizendo, eu acho que você deveria trazer aqui um jurista para poder explicar muito essa situação. Como você diz, eu acho que tem excesso. Tem Que esse país é tão grande, né? E que realmente no interior acontecia do filho que vai nascer já estava encomendado para ser secretário. Então a lei precisava realmente dar uma mexida nisso aí. Mas a gente precisa, inclusive, o legislador esclarecer um pouco mais isso, porque ainda está muito dúbio. Se Marquinhos quisesse ir até a última instância do STF para saber, não, eu vou manter Carlos Vitor no cargo, eu vou manter Camila no cargo, e vamos até o STF, né? Lá ele decidiu que não pode, ele tira, mas ele não quis afrontar, né? E a gente está entrando num governo, Gilson, você sabe que é mais de 1 bilhão que está sendo apurado de buraco dessa cidade. Eu quando coloco essas questões desse furo, dessa terra arrasada que Cabo Frio foi colocada, eu procuro não citar nem nomes.
Porque quem vai fazer justiça não é Carlos Vitor no programa do Gilson Pérez, nem através dos jornais da cidade. Quem tem que fazer a justiça é a justiça. Sim. Então, o que eu tenho que fazer, o que o governo tem que fazer e está fazendo, é o que manda a lei. Estabeleceu-se a comissão. Essa é a minha preocupação. Já foi estabelecida a comissão. Vai apurar? Tudo sendo apurado, tudo documentado, tudo conforme a lei solicita. Fechado o período, entregue ao Tribunal de Contas, entregue à Justiça do país, entregue ao Ministério Público, tudo que foi achado, documentado e lesado. Porém, a penalidade não vai ser dada por Marquinhos, porque nós não somos inimigos pessoais de ninguém. Nós, agora, temos que defender o município. E até para não ser responsabilizado por isso lá adiante. Mais do que isso, Gilson. Mais do que isso. Nós, cabofrienses, não podemos aceitar isso como uma coisa normal. Nós, cabofrienses, não podemos aceitar isso como emblemático de que pode roubar porque não dá em nada. Desculpa, não queria usar o termo roubar. Vamos dizer, pode ser incompetente, pode ser descabidamente irresponsável com a nossa cidade e ficar impune. Eu torço muito para que isso aconteça, porque não é normal nos governos fazer isso. Nós não podemos deixar que isso passe em brancas nuvens. Então, depois que nós tivermos documentado isso, eu gostaria de que a sociedade se levantasse. Não para punir A, B ou C, mas que acompanhasse o movimento do julgamento dessas coisas. Mas, Carlos Vitor, para que a gente não deixe repetir. Mas aí é que está. A sociedade está tomando conhecimento disso agora que você está falando, que ninguém do governo veio até agora dizer nada disso. Isso tem que ser dito à sociedade e tem que ser mostrado, porque o normal disso que aconteceu até hoje é um governo, é como aprovar conta nas câmaras de vereadores. A norma dos prefeitos é não reprovar conta do governo anterior. Não era assim que funcionava o negócio? Ô, Gilson, aliás, esse ano passado foi quebrada essa regra, né? Ô Gilson, veja só. O que eu acho, a minha opinião é bastante clara, de que a gente tem que despolitizar isso. A coisa tem que ser extremamente técnica. Exatamente. Entende? Extremamente técnica. Eu acho até que o próprio Tribunal de Contas e o próprio Poder Legislativo, eles têm as graduações de penalidades. Tem até algumas penalidades que você algumas infrações que você comete sem que você perceba. Tecnicamente. Então você tem que dar oportunidade, se isso não for irreparável para o município, da pessoa recuperar e fazer o pagamento que tem que fazer. Por exemplo, você usou indevidamente uma verba para qualquer tipo de atividade no município. Você não poderia, você foi alertado que não podia. E se você usou, aí tu tem que ser penalizado. Olha, me devolve isso, se repetir, eu vou te dar outro tipo de punição. Você está entendendo? Então, o que nós precisamos é, da agora para frente, ter um outro comportamento. A sociedade de Cabo Frio, as sociedades do Brasil, elas têm que entender a força que se tem. A gente fala tanto e levanta a tua voz, que país é esse, né? Fica até emblemático essas coisas, né, do lugar comum, as pessoas se indignarem, se indigna e depois esquece. E você diz, por que não foi dito que está sendo dotado este tipo de... para não se cometer injustiça. Se você está no período em que você está catalogando as coisas, pegando a documentação, você vai a cada momento
usar politicamente isso? Não. Nós temos que mudar esse tipo de comportamento. Nós temos que pegar tudo, documentar, entregar e deixar a justiça agir. A responsabilidade do governo agora é produzir um bom governo e recuperar a cidade. Todo mundo sabe que setembro, outubro, novembro, dezembro, 13º, não foi pago aos funcionários anteriores. Todo mundo sabe. A sociedade sabe que este ano, em 12 meses, o governo vai ter que pagar 14, 15 folhas de pagamento. Isso vai sair da onde? Do nosso dinheiro, da saúde, da educação, do desenvolvimento. Porque nós não vamos poder andar com mais rapidez na recuperação da cidade, porque nós vamos ter que tapar um buraco. De lá de trás. De lá de trás. Esse buraco foi causado por quê? Deixa a justiça definir. Nós sabemos, mas nós vamos deixar a justiça definir. Nada de falácia, né? O que tem que fazer, a população sabe. Por exemplo, você perguntou, por que não disse? Eu tenho certeza, Gilson, que o pai de família, que o filho em 2016 não teve colégio, ele sabe perfeitamente que o filho dele acabou o ano de 2016 agora em abril. Ele sabe perfeitamente que o ano letivo de 2017 vai terminar em dezembro de 2017. Ele sabe que nós estamos recuperando, que a cidade está recuperando. Isso aí é palpável. Quando você ia nas UPAs, quando você ia nos hospitais e não tinha medicamento, quando não tinha nenhum tipo de atendimento, não estou falando nem de produto. Teve um momento em dezembro, né? Em dezembro nós não tínhamos nenhum atendimento. Nenhum atendimento. Quando a população hoje vê que já tem algum, ele diz assim, opa, a cidade já está começando a ficar séria. A cidade já está começando a produzir benefícios passivos. Você falou muito de projetos sociais. Isso vem do meu pai, Wilson Mendes. Lógico que vem. Nós sempre lutamos pelo social. Nós sempre lutamos para que a riqueza do país produzisse desenvolvimento e justiça social. E a justiça social é melhor qualidade de ensino. Se dava material escolar, se dava seguro-saúde, se dava qualidade, os professores eram pagos. Faltou muita coisa? Faltou. Mas estava começando a cidade a crescer. O projeto de dar a alimentação mínima do Café do Trabalhador foi colocado mais um queijo para dizer que tinha que ser outro. Isso não cabe mais. Se, porventura, tiver alguma coisa boa feita no passado, tem que ser mantido e aprimorado, Gilson. Carlos Vitor, deixa eu te interromper. Davi, quanto tempo nós temos? Já acabou? Já acabou, tá vendo? Olha só, você vai ter que assumir um compromisso comigo, na próxima semana não, mas na outra eu quero você aqui de volta, porque tem tanta coisa para te perguntar, tem tanta coisa que eu queria saber. Eu queria saber do Café do Trabalhador, eu queria saber do Centro de Reabilitação e que você não teve tempo de falar. Então você tem que assinar esse termo de compromisso de que daqui a 15 dias está de volta aqui. Eu disse para você quando cheguei aqui, você estava ali na porta me esperando e ansioso. Ansioso, estava. E eu disse para você, para mim não precisa escrever, porque o que eu falo, eu cumpro. Peraí, por que eu estava ansioso? Porque você é um médico. Então, se o cara sofre um acidente ali, você tem que fazer uma cirurgia, você vai Mas eu te avisaria. Avisaria. Eu te avisaria. Essa era a minha preocupação. Então, eu não vou assinar nada porque eu tenho compromisso com a minha palavra. Essa era a minha preocupação. São 43 anos de medicina aqui em Cabo Frio. É uma vida aqui que eu com certeza construí para não me envergonhar nem aos meus filhos, nem à minha família. Com certeza. Então, eu estarei aqui quando você precisar. Com certeza. Então, eu queria que você se despedisse do meu público. Eu queria pedir à população da nossa cidade que, em todos os segmentos,
em todas as suas organizações, as ONGs, as sociedades organizadas, que a gente nos dessemos, passássemos a trabalhar não só pela cidade, pelo Estado e pelo nosso Brasil. A gente tem muita competência, nós temos gente muito capaz, o povo de Cabo Frio da região é muito honrado. Ele não aceita levar desaforo para casa. Já foi o tempo de que a gente comprava as pessoas. Hoje nós temos que conquistar os nossos benefícios e só com a nossa luta, com a nossa participação que nós vamos chegar lá. Muito obrigado, obrigado a você, obrigado a Jovem TV, ao Lebre, a todos que trabalham aqui, obrigado a todos pela essa oportunidade que dá a um cidadão, porque hoje eu sou só médico, a um cidadão cabo-friense, falar um pouquinho o que ele pensa a respeito do país, da cidade e Mas do tem estado. uma qualidade maior, meu amigo. Esse é o Carlos Vitor que eu quero que você conheça. Aliás, deixa eu terminar o programa mandando um abraço muito apertado e parabenizar toda a Câmara de Armação dos Búzios. Vocês fizeram o que a outra Câmara tinha que fazer e não fizeram. O prefeito Granado foi cassado hoje, a CPI foi estabelecida, foi instaurada e ele tem 90 dias de afastamento para apurar. Olha, se vocês pegarem dos 4 anos passados e esse 1 ano que ele está lá, esses 6 meses que ele está lá, nunca mais ele volta. Parabéns, vereadores de Búzios. Esse foi o nosso Gilson Pérez Repórter de hoje. Muito obrigado por ter ficado conosco. Gilson Pérez, repórter, começa agora.